Olá, tudo bem? Eu sou a Edi Pacheco e na aula de hoje eu vou te ensinar essa case para notebook que pode ser utilizada de diversas formas, inclusive um porta-documentos lindíssimos. Os moldes são totalmente gratuitos, eu estou deixando aqui na descrição para você baixar. Se você gostou desse presentão que eu estou disponibilizando para você, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com o seu amigo ou a sua amiga artesã, é muito importante para nós. Não esqueça também de ativar o sininho de notificação para todas as nossas aulas você ser avisado em primeira mão. Se você quiser assistir a essa aula incrível que foi preparada com todo carinho para você, vem comigo! Então eu vou explicar aqui para vocês sobre os moldes e os cortes. Os moldes, eles são totalmente gratuitos, estão abaixo aqui na descrição para você baixar. A medida que está no molde tem que bater exatamente com o que está descrito aqui. Por exemplo, aqui diz que tem 44 por 32, 44 de comprimento por 32 de altura. E aí você vai fazer uma emenda. Dependendo aí da folha, às vezes até 4 emendas. Mas ela precisa ser feita a impressão em folha A4 em tamanho real. E precisa bater exatamente com o que está descrito aqui. Se não bater com o que está descrito, é porque foi impresso de forma errada, porque os moldes eles estão testados, todos certinho, eles são feitos em programa de edição. Então ele sai aqui no tamanho tudo certinho, você só precisa imprimir da forma correta. Vou deixar aqui na descrição um vídeo certinho onde vai te auxiliar a fazer a impressão. Nos moldes ele está descrito a quantidade de materiais. Por exemplo, aqui o corpo da nossa case é 2 vezes no material principal, que aqui eu estou trabalhando com sintético Zahara, que ele é o lançamento da Personal Art, então tem várias cores. Todos os materiais que a gente está utilizando aqui, eles são da Personal Art. Eu vou deixar aqui a lista na descrição para vocês conferirem. E tem o meu cupom de desconto Edi Pacheco. Então, 2 vezes no material principal, foi cortado aqui do tamanho do molde. Aqui eu coloquei 2 vezes no EVA de 2 milímetros. Eu estou utilizando aqui o estruturador autoadesivo de 2 milímetros da Personal Art, mas você pode utilizar o estruturador da sua escolha. Geralmente o pessoal costuma utilizar bastante o EVA de 2 milímetros. Ó, esse é o estruturador autoadesivo, ele é super prático, que ele não precisa utilizar cola, né? Então ele já vem aqui a cola na parte de trás. Ó, ele tem uma aderência bem boa. E ele estrutura bem legal, eu gosto bastante dele, é o que eu estou usando bastante no momento. É cortado menor, então 1 centímetro menor em volta todo. 2 vezes no forro maior. Aqui eu estou utilizando o bagum brilhoso, mas você pode utilizar aí cetim dublado, pode usar a camurcinha dublada, pode usar o forro aí da sua escolha. E 2 vezes na tela vôlei para bolsos internos. Essa aqui é uma tela vôlei engomada, mas você pode utilizar aí também outros materiais da sua escolha, que pode ser o próprio forro, pode ser plástico cristal, por exemplo, se você quiser fazer um bolso transparente. Então tem várias opções aí para vocês. São poucos moldes, então aqui o canal do zíper não tem. Ele vai ser utilizado somente o zíper, porque ela é uma case, né? Então ela é um pouquinho mais fininha. O que a gente vai ter aqui é o fundo, que tem o molde 30 por 3. A gente vai cortar aqui uma vez no material principal, que é o sintético Zahara, e uma vez no forro, que é o bagum brilhoso. O zíper, você vai cortar o seu zíper com 120 centímetros, vai colocar o cursor, um de cada lado. Depois de colocar o cursor, você vai deixar com 112 centímetros. E também tem aqui a alça de mão. Então, a alça de mão é 4 vezes
Então, 2 vezes é no tamanho do molde e 2 vezes é um pouquinho maior, como eu fiz aqui, ó. 2 vezes no tamanho do molde e 2 vezes um pouco maior. Vocês vão entender aí durante a confecção da peça, porque é para quando a gente está costurando, não faltar de um lado, não faltar do outro, ele facilita. E aqui eu estou usando também o mesmo estruturador autoadesivo, que você pode substituir aí também por EVA e cola spray. Eu estou utilizando aqui o mesmo estruturador autoadesivo de 2 milímetros. Eu só deixei aqui, ó, o início sem a estrutura, que daí aqui a gente pode colocar aí uma fita estruturadora de alça, né, caso você queira estruturar. Mas não é interessante aqui no início deixar com o EVA, com o estruturador. E aí a gente vai ter aqui 2 cortes, que vai estar ali tudo certinho nos moldes pra gente encapar o vivo. E a gente vai ter também um corte para fazer o acabamento das alças. Então a gente vai iniciar a nossa aula aqui com o corpo da nossa case. E eu vou colocar aqui a minha etiqueta. Então eu vou posicionar aqui no cantinho. A minha etiqueta é uma etiqueta de metal. Ela é da Personalize Online. E a gente vai colocar ela aqui, nesse cantinho aqui. Então a primeira fase que a gente coloca a etiqueta, porque depois a gente coloca o forro e esconde ela, né? Então na Personalize Online você tem desconto para fazer as suas compras. Então é só utilizar aí o cupom EDPACHECO, que você recebe desconto aí na compra das suas etiquetas. Tem etiquetas personalizadas, tem cursores, então tem vários tipos aí de personalizados para as suas peças e a qualidade é muito boa. Ó, então a gente vai fixar a etiqueta aqui, a gente coloca o gabarito. Ó, eu gosto de colocar o gabarito, forçar para baixo, para a etiqueta ficar bem justinha na peça. E aí a gente baixa as garrinhas aqui. Aqui é sempre bom colocar aqui uma fita crepe para proteger, porque às vezes você tá trabalhando aí com um forro mais fininho e aí a ferragem aqui não acaba pegando aí no seu forro, rasgando. Então eu gosto aqui de proteger com a fita crepe. Feito isso, a gente só vai fixar o nosso forro. Então vou ajeitar aqui, deixar a etiqueta bem alinhada. E aí a gente só fixa o nosso forro. Então vou pegar aqui o avesso do forro, vou colocar ele virado para cima. E o forro ele foi cortado um pouquinho maior, justamente para quando a gente for costurar aqui, não faltar de um lado, não faltar do outro. Então a gente vai costurar aqui bem na beiradinha, só para segurar esse forro mesmo. Eu tô utilizando aqui uma máquina de transporte duplo, agulha número 21 e a linha é 100% poliamida número 60. Você pode costurar também em máquina doméstica, pode utilizar na transporte simples, que é a reta industrial. Na máquina doméstica, só indico aí costurar, se você tiver muita dificuldade, costurar com um material menos estruturado. Mas muitos alunos conseguem também costurar com a máquina doméstica bolsas. Muitos alunos conseguem costurar aí bolsas incríveis com a máquina doméstica também. Então, essa transporte duplo é da Costura e Bordados. Todas as minhas máquinas, elas são da Costura e Bordados. Essa é uma Jack H6. Lá tem todas as máquinas que você precisar. Tem bordadeira, tem scan cut, tem máquina de braço, tem todas as máquinas. E ainda tem um presentão nosso que você comprando a sua máquina com a nossa indicação. Todos os cursos que foram lançados até o momento da sua indicação, você ganha.
É só entrar em contato comigo em até 30 dias após a sua compra. Então tem esse prazo aí de 30 dias para você entrar em contato comigo avisando que você comprou a sua máquina. Vou tá deixando aqui tudo na descrição certinho para você. E também tem uma assessoria nossa na questão de máquina, né? Ed, eu não sei que máquina comprar, me ajuda a escolher. Então a gente dá um suporte legal aí para você também. Então aqui eu costurei aqui só na beiradinha, só para segurar mesmo esse forro. E eu cortei aqui toda a sobrinha. Então ele ficou assim. Ó, e a parte de trás. Agora aqui a gente vai colocar a telinha, né? A tela a gente cortou aí um pouquinho maior. Você vai definir a altura que você vai querer, que você vai preferir, né? A altura desse bolso. Então eu vou pegar aqui os dois juntinhos. Eu vou fazer uma dobra nessa tela, vou definir a altura. Ó, eu vou deixar aqui, ó, um palmo aqui da parte de cima. Eu acho que é uma distância boa. E aí a gente vai cortar essa sobrinha aqui. Então, eu já cortei a telinha aqui. Na parte de cima, eu vou colocar um viés. Você pode fazer um viés aí com o próprio forro. Eu vou utilizar aqui o viés Boneon. E aí, a gente vai colocar aqui na parte de cima. Essa é uma case para notebook, né? Ela não é uma bolsa. Então, ela não tem alça transversal. Eu tinha um modelo aqui em casa, então eu tirei o modelo dela, um modelo que eu gosto bastante, que é para guardar o notebook, para guardar documentos. Então ela mesma, ela não tem alça transversal. Mas se você quiser colocar alça transversal, você pode colocar aí no próprio corpo aqui da bolsa. Pode colocar aqui no cantinho um porta-alça. Então como que eu colocaria aqui uma alça transversal, né? Como ela é uma case, ela é fininha, então eu colocaria aqui ou no vivo, colocaria aqui desse lado uma meia argola e na parte de trás, daí o oposto, esse lado aqui, né? Porque daí uma alça vem daqui e uma alça vem daqui. Ou colocaria um porta-alça desse lado aqui e desse lado aqui. Então, se você quiser colocar uma alça transversal, eu indico você colocar uma meia argola, um porta-alça, dá super certo também. Então, aqui, coloquei aqui o viés Boneon. Eu mudei a cor da linha, né? Coloquei a linha branca, como a minha tela é branca. Na parte interna também, pessoal, fica legal você colocar aquela tela spacer, que ela é toda fofinha. Então, eu vou colocar aqui o viés nos dois lados. E aí, eu já mostro pra vocês como a gente vai aplicar na peça. Então, aqui a gente só vai colocar aqui. Ó, a gente vai colocar na altura ali que você definiu. E a gente vai costurar por esse lado aqui, bem na beiradinha. Tanto é que eu nem vou trocar a minha cor da linha aqui, porque eu vou fazer o mais na beiradinha possível para não aparecer essa costura. Para quando a gente for colocar o vivo não apareça, né? Então eu vou costurar aqui, ó, bem na beiradinha mesmo, em volta todo. E aí depois a gente só vem e corta esse excesso de tela. Então aqui o corpo, eu repeti o processo dos dois lados. Então coloquei o forro. Coloquei aqui a telinha na parte de dentro e eu vou reservar essa parte e a gente vai para a alça de mão. Então, a gente vai pegar aqui a alça que tá maior, vai colocar aqui com o avesso virado para cima. Aqui nessa parte aqui a gente pode colocar para deixar mais reforçado. Ele não vai carregar peso, mas se você quiser deixar mais reforçado, a Personal Art ela vende um estruturador de alça. Ó,
fita adesiva estabilizadora de alças. Então isso daqui é um reforço nas suas alças. Ó, ela é assim, tem a cola atrás e ela é bem reforçada, então ela evita com que as alças arrebentem, né? Então a gente pode colocar nessa parte aqui que não tem a estrutura. E agora a gente só vai costurar bem na beiradinha. Então eu coloquei aqui a linha preta tanto na parte de baixo da bobina quanto na parte de cima. E aí a gente vai fazer uma costurinha bem na beiradinha e depois a gente vai colocar um acabamento. Então é só ir costurando em volta tudo, na parte de baixo, na parte de cima. Então já costurei aqui em volta todo. E aí a gente só corta esse excesso e deixa aqui no tamanho do molde certinho. Então aquela parte que a gente cortou maior, a gente vai cortar. Então aqui a gente vai colocar um acabamento tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Eu vou utilizar aqui o mesmo sintético. Então você vai cortar aí uma tirinha de 3 centímetros, essa aqui tá até larga demais. Não precisa, pode ser de 3 centímetros, porque a gente vai fazer com um corte a fio. Ó, e a gente só vai modelando certinho, sempre com a mesma largura. Vai deixando bem justinho esse acabamento. Então deixa aqui a parte de cima bem justinho. E vai fazendo o contorno. Então ficou assim. A sobra aqui a gente pode cortar na parte de trás. Então faz um corte a fio bem bonito. Vou cortar aqui também as duas laterais. E eu vou fazer esse mesmo acabamento na parte de cima. Então ele ficou assim, acabamento na parte de baixo e na parte de cima. E aí a gente vai repetir todo o processo nessa outra alça. Ó, o que que eu notei aqui, ó? Que quando eu coloquei o acabamento, ele perdeu a forma. Por quê? Esse material é 1.2. Então ele é um material muito espesso e ele não tem... ele não é tão maleável para fazer o acabamento, ó, tanto é que ele perdeu a forma. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer novamente esse acabamento com um material 0.8. Então eu vou pegar aqui um perolizado preto 0.8 e eu vou colocar aqui em volta e aí a gente vai ver, né, a diferença das duas alças como vai ficar. Ó, então eu gostei mais do acabamento com o perolizado, né, que é o 0.8. Ficou melhor, ele não perdeu tanto aqui, ó, a circunferência dele, o arredondado, quanto esse que eu fiz todo de Zahara. Ó, ele ficou esse daqui mais abertinho. Então eu vou fazer as duas alças aqui com esse tipo de acabamento. Então aqui com as duas alças prontas, a gente vai reservar e vai encapar o vivo. Então eu tô utilizando aqui o vivo de plástico. E aqui, do mesmo material que foi utilizado na bolsa, a gente vai utilizar aqui 3 centímetros pelo comprimento total do material, que é 1,40, para encapar. Então, quando a gente encapa o vivo e quando a gente aplica ali na peça, a gente não precisa costurar aqui tão pertinho, a gente faz uma costurinha mais longe, para quando a gente for desvirar essa peça, não aparecer a costura. Então, eu tô utilizando aqui, não vou trocar o pezinho da máquina, vai ficar o mesmo de costura reta. E aí a gente só vem encapando, ó, com a costurinha um pouco mais longe, deixando bem justinha a parte de cima. Ó, então o segredinho aí aqui é deixar sempre bem justinha a parte de cima, pode ver que eu tô fazendo aos pouquinhos, ó. Para quando for aplicar na peça, isso daqui não fica fofo.
Então, eu vou encapar tudo, as duas tirinhas. O que tiver de sobra aqui, ó, eu tiro, porque ele foi cortado aí com 3 centímetros, ele sobra um pouquinho, porque o vivo ele tem a largura de 1 centímetro e ele não pode perder essa largura. Então, eu já apliquei aqui o vivo e a alça na parte de trás, agora eu vou fazer junto com vocês a parte da frente. Então, para aplicar o vivo, eu vou começar aqui da parte de baixo, vou pegar um retalhinho do próprio material aí que eu encapei o vivo e vou colocar aqui, ó, no meio da parte de baixo, tá? Então, marca o meio da parte de baixo, o meio da parte de cima. E aí, para aplicar o vivo, a gente vai começar a aplicar do meio para cá. Então, eu coloco o retalhinho aqui centralizado no meio e do meio para cá eu começo a aplicar o vivo. E para aplicar, não precisa ser tão juntinho agora, por isso que eu não troquei aí o pezinho, o calcador. Mas se você tiver dificuldade de aplicar o vivo com o calcador da reta, pode colocar aí um calcador de zíper que vai ajudar bastante, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu só vou costurando em cima da própria linha mesmo que eu já fiz. Então, a própria linha que eu encapei o vivo, eu tô aplicando na peça. E aí, não pode aplicar nem para fora demais e nem para dentro demais. Então, ele tem que ficar certinho rente à lateral aqui, ó. E aí, é só a gente ir aplicando devagar, fazendo os contornos aqui bem certinho. Então, aqui no contorno, ó, vai fazendo o contorno devagar. Então, nessa hora, se você quiser colocar uma meia argola, você coloca aqui, né? Uma meia argola, caso queira fazer com alça transversal. E aí, vai aplicando em volta todinho. O meio da parte de cima, eu já gosto de marcar ele agora, para depois não ficar procurando onde está o meio. Então, geralmente, eu já marco o meio quando eu tô aplicando o vivo. Então, eu vou fazer esse processo em volta todinho. Quando chegar aqui no final, a gente finaliza. Então, cheguei aqui no final. Para finalizar aqui, eu corto ele para um encaixar no outro. Cuidado para não descer. Então, tem que ficar bem rente aqui certinho, os dois. E aí, eu desço esse acabamento bem justinho. Porque se ficar frouxo, vai ficar fofo aqui em cima, não vai ficar legal. E aí, eu corto esse acabamento da parte de baixo e eu já venho e marco o meio. Agora, a gente vai aplicar a alça. Então, para aplicar a alça, tá marcadinho aqui o meio da parte de cima. Eu vou pegar a minha alça. Sempre tem um lado que fica mais bonito, né? Que o da costura da parte de cima, geralmente fica um pouquinho mais bonito. Então, a parte que fica para cima, eu coloco para baixo, né? Ou seja, eu coloco o avesso da alça virado para cima. E aí, eu vou centralizar ela. Então, tá aqui o meio da minha peça. Então, a mesma distância que eu deixo desse lado, eu deixo desse lado. E aí, a gente vai fazer a aplicação da alça aqui. Ele vai sobrar uma pontinha mesmo, depois a gente corta. Por quê? A gente não vai fazer isso daqui para aplicar, ó. Porque senão ele não vai casar certinho. Tá vendo que a alça ela não fica legal assim? Então, a gente vai aplicar a alça retinha mesmo. Você só distribui certinho, mesma distância que deixa para um lado, deixa para o outro. E aí, a gente vai aplicar ela retinha mesmo. Então, por exemplo, aqui, a parte de dentro vai sobrar um biquinho. Não tem problema, depois a gente corta. Ó, a parte de dentro vai sobrar um biquinho maior aqui também. Depois a gente só vem e corta essa sobrinha aqui. Aqui, para deixar mais reforçada essas costuras, eu vou selar, então, porque ela é uma linha que tem nylon na composição, então ela derrete, ó. Então, eu vou selar bem essas linhas que ficaram. E o nosso método de fechamento, eu gosto de jogar sempre esse vivo para trás, ó. Porque ele vai ficar melhor para fechar, tá? Então, joga tudo aqui para trás.
joga ele para trás e dá uma apertadinha para ele já fazer o contorno dele. E agora a gente vai trabalhar no nosso fole. Então eu já coloquei aqui o cursor no nosso zíper, né? Então a gente corta ele um pouco maior, coloca o cursor e depois deixa ele com 112 centímetros. Eu coloquei um cursor só, porque eu tô aqui com o zíper de metal. E o zíper de metal, ele tem lado certo para colocar, então eu coloquei um cursor só de um lado, mas você pode colocar um de cada lado também, né? Se você tá trabalhando com outro zíper, o de nylon, pode colocar aí um de cada lado. Então aqui, eu vou pegar aqui o material principal, que é o fundo, e o forro. Então, vou colocar aqui o forro com o avesso virado para cima. Vou colocar o nosso zíper aqui, bem centralizado. E o material principal, aqui foi o direito virado para cima, o forro, o zíper e o material principal aqui com o avesso virado para cima. E aí eu vou costurar aqui os três juntos. E se tá trabalhando aqui com zíper de metal, tem que ser agulha 21, tá? Porque senão ele vai bater no dentinho e ele acaba quebrando. Então eu vou descer aqui só a parte do material principal. E aí eu vou fazer uma costurinha aqui de pesponto. Porque daí quando a gente descer o nosso forro, ele não aparece costura. Então eu costurei aqui o fundo de um lado. Agora a gente vai clipar na peça para ver o tamanho certinho. Então eu vou clipando em volta todinho. Então clipe de papelaria mesmo. A gente vai clipar e ver certinho aqui o tamanho para não sobrar fole. Ó, então é só vir trazendo ele certinho em volta todo. E aí quando chegar ali no final eu mostro para vocês como a gente vai fazer o fechamento. Ó, então eu tô chegando aqui no final. Então tá aqui o meu zíper. Eu defino aqui a quantidade de costura que eu quero no meu zíper. Ó, gente, isso daqui no molde eu poderia tirar essa sobrinha que dá e deixar ele do tamanho exato, mas eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro que vocês clipam, tá? Porque às vezes você tá trabalhando com um material que tem mais elasticidade que o meu, ou você tá trabalhando aí com um ponto diferente que o meu e pode ser que sobre fole. Então, por isso que eu gosto de clipar, ensinar vocês de uma maneira que até iniciante consiga fazer. Então, no zíper eu vou definir a largura da minha costura. Então, aqui, ó, eu quero aqui 1 centímetro de largura de costura. Então, eu marco aqui 1 centímetro. Eu venho aqui, coloco o meu fundo aqui. E aí, simplesmente, essa marquinha que tá aqui, eu vou trazer ela pra cima. E aí, eu sei que se eu costurar marquinha com marquinha, o meu fole vai ficar no tamanho certo. Eu acho que sobrou muito aqui, então daqui pra cá eu também vou deixar com 1 centímetro. E aí, eu vou cortar essa sobrinha que deu aqui, bem pouquinho. E aí, a quantidade de sobrinha que eu cortei do material principal, eu corto do meu forro também. Agora, a gente já pode fazer o fechamento. Para fazer o fechamento, ó, eu deixo o forro ali, eu vou pegar só o fundo, sem o forro, vou colocar ele aqui. Eu trago o meu zíper retinho, ó, então eu venho trazendo ele retinho. E coloco ele aqui, com o avesso virado para cima. E o nosso forro, eu vou trazer ele aqui também retinho. Ó, e eu coloco ele aqui com o avesso virado para cima. E eu vou costurar esses três juntos. Só lembrando de costurar marquinha com a marquinha, para ele ficar aí na distância correta. Então, é só costurar aqui marquinha com marquinha. Ó, e aí eu coloco ele pro lugar. Para fazer o pesponto, eu não quero costurar o forro, para ficar uma costura limpa na parte de dentro. Então, eu jogo o forro para cá
E eu vou fazer só no material principal. Agora é só fazer uma costura bem na beiradinha, só para segurar o material principal no forro e fica melhor aí de a gente fazer o fechamento. Mas é bem na beiradinha mesmo, é só para segurar esse forro. Agora a gente vai marcar os meios. Então eu vou colocar aqui, ó, costura com costura. Alinho os dois aqui bem certinho. Eu marco o meio da parte de baixo. E aí eu vou marcar o meio da parte de cima também, ó. Costura com costura. E aí eu venho trazendo o zíper até na parte de cima. E aí no zíper eu não vou dar um pique, porque o zíper desfia. Eu só vou fazer uma marquinha bem pequenininha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, eu vou marcar o meio da parte de baixo e o meio da parte de cima desse lado também. Agora, a gente vai para a última etapa, que é o fechamento. Então, eu vou pegar aqui o meu zíper. Eu vou colocar aqui, ó, meio da parte de cima, que a gente acabou de fazer a marcação, com o meio da parte de cima do corpo da frente, meio com meio, bem certinho. Confere se tá certinho para não ficar torto. E aí a gente coloca uns clipes. Então eu vou colocar aqui, ó, uns 3 clipes para travar ele, me certificar aqui que não vai sair do lugar. E eu vou fazer a mesma coisa no meio da parte de baixo. Então eu vou pegar aqui, ó, o avesso, meio da parte de baixo com o meio da parte de baixo. E aí eu vou colocar aqui também 3 clipes para não sair do lugar. E agora é só distribuir esse restante que tem aqui. Então eu vou distribuir. Pode colocar alguns clipezinhos também para segurar. Ó, então eu já clipei o fole todinho em volta. Casa bem certinho, bem perfeito, porque a gente já fez aí a marcação anteriormente. E agora é só vir costurando. Então eu vou costurar aqui pela parte de dentro, mas se você quiser costurar pela parte de fora também, você pode colocar um pé de vivo e vir costurando. Eu vou utilizar essa técnica aqui, que é o que eu sempre falo pra vocês, quem me acompanha aí, que não precisa do calcador de vivo. Pode aí colocar um calcador de zíper. E se a gente, quando foi aplicar o vivo na peça, a gente fez essa costura aqui, que tá bem aparente, e a gente costurou um pouquinho mais longe do vivo, quer dizer agora que se eu costurar aí 2 milímetros pra dentro, ele vai ficar na largura certinha que deve. Não vai costurar em cima do vivo, não vai costurar longe demais. Então é só seguir isso, ó. 2 milímetros pra dentro dessa costura. E aí você pode utilizar um alicate para ir segurando o material, porque às vezes você tá costurando, acha que tá costurando e o forro escapou, né? O forro não, a parte de baixo escapou. Então, se você segurar aqui o material para ele não escapar, dá tudo bem certinho. Ou você pode utilizar aí da forma que você tá acostumado a fazer o fechamento, né? Porque quando a gente se acostuma de uma forma, é difícil de estar mudando. Então, você pode costurar com o pé de vivo e pelo outro lado. Então, aqui, ó, 2 milímetros para dentro da costura. Eu vou segurando aqui, ó, tá o meu zíper. Ó, eu puxo ele pro lugar certinho, para ele não escapar na hora que estiver costurando. E aí eu seguro com o alicate e venho costurando em volta todinho. Então eu vou fazer essa costura em volta todinho e aí eu já volto pra gente colocar o acabamento de viés. Ó, então aqui já finalizei, fiz o fechamento em volta todo. E agora aqui a gente vai aplicar o viés. Eu vou colocar aqui o viés Boneon. A gente vai esconder, né, todas essas linhas pretas que tem aqui. Então, eu coloquei, como o meu viés é branco, da cor do forro, coloquei linha branca na parte de baixo, linha branca na parte de cima. E aí, a gente vem aplicando
Ó, o viés Boneon, ele dá uma desfiada, então eu gosto de selar. E aí a gente vem aplicando ele, metade para um lado, metade para o outro. E aí vem escondendo aí todas essas costuras, ó, deixando bem justinho a parte de cima, a parte da lateral, né? Então a gente traz ele bem justinho e vai escondendo a linha, vai escondendo as imperfeições da parte de baixo. Ó, só aplicando ele bem justinho. Então o viés Boneon, ele é muito bom porque ele já faz um contorno, então ele tem um pouco de elasticidade aí, mas se você não tiver, pode cortar aí uma tirinha do mesmo material de forro e vir aplicando também em volta todinho. E aí é só a gente vir aplicando e escondendo o que a gente quer esconder. Então, eu vou fazer essa aplicação aqui em volta todinho. Ó, então já apliquei aqui o viés em volta todinho. E agora a gente vai repetir o mesmo processo com a parte de trás. Então eu não vou filmar tudo aqui para não ficar algo muito extenso para vocês. Mas só recapitulando, ó, a gente vem aqui, ó, meio com meio da parte de cima. Clipa aqui tudo certinho. E aí, pro fechamento da parte de trás, a gente pode abrir o zíper, tá? Fica melhor de fazer o fechamento, porque ele tem pouquinho espaço aqui. Então, a gente marca aqui os meios, clipa em volta, e aí depois a gente abre, ó, meio com meio da parte de baixo. E aí, a gente vai distribuindo aqui os clipes em volta todinho, e pode já abrir abrir ela toda, né? Pra ficar mais fácil. Ó, então eu já clipei, distribuí proporcionalmente, e aí só para mostrar para vocês, ó, que aberto, ele é muito melhor de fazer o fechamento. Então pode fazer o fechamento assim todo aberto. Então vou fazer o fechamento exatamente como eu fiz aqui na parte de trás. Vou colocar o viés e aí eu já volto para mostrar como ficou. Ó, então foi feito aqui o fechamento, colocado o acabamento dos dois lados. E agora a gente só vem modelando esse vivo, ó. Então joga todo o zíper para a parte de dentro e vem arredondando ele, ó, deixando bem redondinho esse vivo. Então aonde tiver vivo, você vai jogando ele para dentro e vem modelando, ó. Principalmente aqui, ó, nas partes da curva, deixa ele aqui a curva bem certinho. Então a gente vai modelar bem aqui, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Então já modelei todo vivo, fechei ela e esse é o resultado final. Então esse estilo de alça eu achei muito lindo também, mas você pode adaptar, fazer como você preferir, fazer outros estilos de alça. Se você não quiser ela como uma case, você pode colocar um fole e fazer ela como uma bolsa, né? Então você pode usar a sua criatividade aí e fazer como desejar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. Compartilhe esse vídeo, é muito importante para nós, para que alcance mais pessoas. Então pega esse vídeo, compartilha, copia o link dele, manda nos grupos, né? Compartilha ele, porque ficou lindo demais, né? Ainda mais nesse sintético, ele ficou super estruturadinho. Então é um presente incrível aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima